E aí, galera, aqui quem fala é a professora Rebeca Guimarães, diretamente dos estúdios do Grão Online, para trazer para você a retrospectiva dos principais fatos e acontecimentos que marcaram o mês de março de 2016. Essa é a nossa proposta, que todo mês você aqui, através do nosso canal Gabaritando Atualidades, você acompanha então as principais notícias para que você não se perca no seu preparo, nos seus estudos, no que diz respeito à disciplina de atualidades. E eu começo com a primeira notícia focada no Papa Francisco. Todo mês tem um Francisco aqui entre nós e dessa vez o Papa Francisco é manchete porque ele abriu o seu Instagram. Ficou sabendo agora que o Papa está cada vez mais nas redes sociais? A presença do Papa é marcante e agora também será marcada no Instagram. Vamos lá então? O Papa no Instagram, e a primeira frase que ele colocou foi "Pray for me", né? E ele colocou em várias línguas. Você pode ver aí, né, que inclusive em português, rezem por mim. O Papa Francisco estreou no dia 19 de março sua conta no Instagram com uma imagem onde ele aparece rezando. Abre aspas, rezem por mim, escreveu o pontífice em português, acrescentando ainda traduções para a frase em outros 8 idiomas, do árabe ao italiano. Em pouco mais de 40 minutos, a conta do Papa no Instagram já possuía mais de 80 mil seguidores. Claro que a adesão do Papa Francisco ao Instagram ocorreu depois da visita do presidente executivo e do cofundador do aplicativo de fotos, do fundador do Instagram, o Kevin Systrom. Ele foi lá visitar o Papa Francisco no final de fevereiro. Segundo Systrom, ele discutiu com o pontífice vários assuntos, mas teria ele dito ao Papa Francisco que o poder das imagens para unir pessoas de diferentes culturas e línguas é um poder realmente muito grande e que o Instagram estava ali também para servir a esse interesse de unir as pessoas. Convencido então pelas palavras do Systrom, o Papa Francisco aderiu então ao Instagram e agora ele tem a conta dele lá. Agora volta para o Brasil, porque eu não sei se você sabe que o PMDB, o principal partido aliado do PT, em menos de 4 minutos, em 3 minutos e alguns segundos, o PMDB decidiu que romperia com o PT. A gente sabe que o rompimento do PMDB com o PT significa um enfraquecimento muito grande para o Partido dos Trabalhadores, para o governo Dilma. O PMDB tem a maior bancada no Congresso. E é claro que isso acaba pesando também na votação do pedido do impeachment. Na tela aí, PMDB rompe com PT. Você vê aí o pessoal liderado pelo senador Romero Jucá, né? O pessoal aí de braços erguidos. Romero Jucá também aqui ao lado de Eduardo Cunha. O PMDB confirmou no final de março a sua ruptura com o governo de Dilma Rousseff. A decisão do PMDB foi aclamada em uma reunião que durou cerca de 3 minutos. O vice-presidente da República, que é o presidente do PMDB, Michel Temer, assim como outros 6 ministros do partido, não participaram do evento que foi então comandado pelo senador Romero Jucá. Abre aspas, a partir de hoje, dessa reunião histórica, o PMDB se retira da base do governo Dilma Rousseff. Ninguém está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do PMDB, disse Romero Jucá. Alguns PMDBistas, inclusive, gritaram "Fora PT!" e também alguns gritaram "Brasil pra frente, Temer presidente". De acordo com a moção, de acordo com a votação aprovada na reunião, os 6 ministros, assim como outros 600 membros da sigla do PMDB que trabalhavam para o governo, eles teriam então que deixar o cargo imediatamente. Além da vice-presidência do Executivo e do comando da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros,
o PMDB também controla a maior bancada do Congresso. Sem o apoio agora do PMDB, o risco do fim do mandato, o risco de impeachment só faz aumentar. Beleza? Então vamos agora para a próxima notícia, que também está ligada à política brasileira. É o presidente Lula, ou o ex-presidente Lula, sendo indicado para ministro-chefe da Casa Civil. A gente sabe que o enfraquecimento da presidente Dilma é um enfraquecimento, sobretudo, político. Se presidente Dilma não tem articulação, ela não consegue dialogar com o legislativo, tudo se complica em seu segundo mandato. Apostando todas as suas fichas na figura do presidente Lula como figura articuladora, presidente Dilma, então, aposta no presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Vamos ler aqui a notícia. O governo publicou, no início da noite do dia 16 de março, uma edição extra do Diário Oficial da União. E nessa edição extra do Diário Oficial, havia então a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Na mesma edição do Diário Oficial, a presidente também criou um novo ministério, um ministério que é do Estado-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, para poder então absorver o Jacques Wagner, que era então ministro-chefe da Casa Civil, para que o presidente Lula então possa assumir. Lula e Jacques Wagner são investigados na Lava Jato. Dilma também nomeou Mauro Lopes, PMDBista, para a Secretaria de Aviação Civil, a SAC. E no sábado anterior, na convenção do PMDB, o partido tinha aprovado em moção, né, que proibiria parlamentares da sigla de assumirem cargos no governo. Então você vê que Mauro Lopes desafiou o partido, né, foi a solenidade, a posse, e diz que assumiria sim a SAC. O Diário Oficial ainda publicou a exoneração de Wellington César Lima e Silva do Ministério da Justiça e nomeou para o seu lugar Eugênio José Guilherme de Aragão, procurador da República. O Supremo disse que o Wellington não podia ser ministro. E também já mandaram dizer que o Eugênio José Guilherme também não pode não. Tá? Se você ocupa cargo no judiciário, se você é membro de Ministério Público, fica complicado você exercer o cargo de ministro da Justiça, né, do Executivo. Então o Supremo já foi bastante claro em relação a isso. Ou eles pedem exoneração, ou eles pedem aposentadoria para poder assumir o Ministério da Justiça, ou entreguem o cargo porque é incompatível, segundo o Supremo. Vamos agora para a Europa, vamos agora falar das sanções que a União Europeia vem aplicando contra a Rússia. Não sei se eu te contei que a Rússia, em 2014, invadiu o território da Crimeia. A Ucrânia andava com a Rússia, só que a Ucrânia decidiu mudar de vida. A Ucrânia decidiu que a partir de 2014 passaria a andar com os Estados Unidos e com a União Europeia. Indignada com a mudança de lado da Ucrânia, a Rússia invade a Crimeia e toma o território. Vamos lembrar que a Crimeia fora da Rússia até o ano de 1954. Em 1954, no governo de Nikita Khrushchev, ele, como forma de demonstrar amizade pela Rússia, ele deu um pedaço da Rússia, a Crimeia, para a Ucrânia. Desde 54, a Crimeia, então, passou a fazer parte do território ucraniano. Agora, em 2014, 60 anos depois deste presente, a Rússia afirma que se a Ucrânia não quer mais ficar com ela então que devolva a Crimeia. Foi feito um referendo na Crimeia e a população, com mais de 96%, aprovou o sim. Queremos nos separar e nos anexar à Rússia. A União Europeia e os Estados Unidos, tomando as dores da Ucrânia, chegaram então para o presidente russo Vladimir Putin e exigiram que ele então devolvesse o território à Ucrânia. Putin, com o seu temperamento, né, um temperamento bem à la KGB, um temperamento bem enérgico, o então presidente russo Vladimir Putin disse que não devolveria nada. A União Europeia e os Estados Unidos, então, acharam por melhor aplicar sanções econômicas e comerciais contra a Rússia. Esse é o nosso assunto agora na tela.
Em março, no dia 10 de março de 2016, o Conselho da União Europeia prorrogou por mais 6 meses as medidas restritivas da União Europeia contra 146 indivíduos e 37 empresas na sequência da persistente ameaça à integridade territorial, à soberania e à independência da Ucrânia. De acordo com o Conselho da União Europeia, o congelamento de bens e a proibição de entrar no território da União Europeia estarão em vigor até o dia 15 de setembro, agora de 2016. A medida foi publicada no Diário Oficial da União Europeia em 12 de março. E as relações entre a Rússia e o Ocidente deterioraram-se após a crise ucraniana e, particularmente, após a reintegração da Crimeia à Rússia. Tu entendeu por que é reintegração e não integração? Se a Crimeia fora da Rússia até 1954, se agora ela volta para a Rússia, ela é então reintegrada. A União Europeia, os Estados Unidos e outros países ocidentais também adotaram vários pacotes de sanções de medidas contra os cidadãos russos e não só contra os cidadãos, mas também contra empresas e a setores inteiros da economia russa. Moscou respondeu, restringindo também a entrada de produtos alimentares de países europeus no território russo. A Rússia não deixou barato e disse que também vai implantar algumas restrições e barreiras em relação a produtos europeus. Então, a União Europeia e os Estados Unidos foram claros. Enquanto a Rússia não devolver a Crimeia à Ucrânia, ela sofrerá sanções econômicas e comerciais. Valeu? Vamos agora falar de talvez uma das notícias que mais ecoaram no primeiro semestre de 2016. Talvez seja uma das notícias mais importantes, que pode até ser tema de prova e também tema de redação. Eu estou falando da visita histórica do presidente norte-americano Barack Obama à ilha cubana. Na tela, o Papa intermediou a aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Essa aproximação está rendendo frutos e o presidente Obama, mais do que se aproximar diplomaticamente de Cuba, ele esteve fisicamente, ele viajou a Cuba, ele esteve presente agora em março na ilha caribenha. Vamos ler então agora a notícia. A nossa notícia que eu selecionei diz que após quase 90 anos e décadas de uma relação conflituosa, pela primeira vez um presidente americano faz uma visita oficial a Cuba. Barack Obama chegou à ilha dia 20 de março para marcar mais um avanço no seu plano de reaproximação com Cuba. O último presidente dos Estados Unidos que havia viajado, que tinha estado oficialmente em Cuba, foi Calvin Coolidge, em um navio de guerra há 88 anos atrás. Ou há 88 anos, me perdoe, não precisa mais do atrás, desculpa. De lá para cá, uma revolução aconteceu na ilha e o alinhamento de Cuba com a União Soviética no bloco socialista durante a Guerra Fria acabou fazendo com que as relações com os Estados Unidos fossem completamente cortadas. Desde então, desde 1961 até hoje, o embargo econômico, dentre outras tantas restrições impostas pelos americanos, acabou deixando os dois países em lados opostos. Com a visita de Obama e a reaproximação com os Estados Unidos, as coisas certamente devem mudar um pouco em Cuba. A ideia do presidente Obama é levantar o embargo econômico de vez e reestabelecer as relações comerciais e também turísticas com Cuba. Aos poucos, ele tenta avançar nesse sentido e a visita à ilha é um passo crucial, é um passo significativo para isso. Vamos só lembrar que o fim do embargo a Cuba depende diretamente do aval do Capitólio. O Capitólio é como a gente chama o prédio onde fica o Congresso dos Estados Unidos. Suspender o embargo a Cuba é uma decisão que não compete ao executivo norte-americano. É uma decisão que compete, sobretudo, ao legislativo. E é claro que o Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio, já mandou dizer ao Obama que não está disposto a suspender o embargo, a suspender
né, a restrição às sanções econômicas a Cuba. Então a gente sente aí por parte do Obama uma vontade muito grande, mas por parte dos republicanos, que hoje são maioria, tanto na Câmara como no Senado norte-americano, né, a gente tem aí uma resistência muito grande. Vamos agora avançar, vamos para a Síria, vamos falar sobre as negociações. Agora em março também tiveram negociações lá em Genebra, na Suíça, para falar sobre o futuro da Síria. Então vamos aqui para a nossa notícia. As difíceis negociações sobre o futuro da Síria ocorreram agora em março em Genebra e elas acabaram ainda mais complicadas por conta do anúncio dos curdos. Não sei se você sabe que o maior povo do mundo sem território é o povo curdo. Hoje os curdos moram na Síria, hoje os curdos moram no Iraque, os curdos também habitam o território do Irã e o povo curdo também tem uma presença significativa na Turquia. O povo curdo não é um povo árabe, é um povo curdo e eles representam o maior povo do mundo sem território. Acredita-se que hoje existam 32 milhões de curdos, ok? Eles estão espalhados sobretudo por esses 4 países e eles reivindicam que esses 4 países abdiquem, abram mão de uma parte dos seus territórios para ceder então ao povo curdo, para que eles possam criar o Kurdistão. Esse seria o nome que o povo curdo daria ao seu país, Kurdistão. Mas vamos lá, porque eu estava dizendo para vocês que as negociações sobre o futuro da Síria ocorreram em Genebra, na Suíça, mas elas acabaram saindo mais complicadas do que começaram, porque os curdos anunciaram, né, duras advertências aí, não só o anúncio dos curdos, mas também duras advertências do presidente russo sobre a possibilidade de reenviar alguns aviões de combate à Síria. Os curdos são atores importantes no conflito, mas descartados nestas negociações. Os curdos estão na linha de frente combatendo o Estado Islâmico na Síria. Mas quando se fala de negociação, eles são descartados, eles não são chamados. Eles então anunciaram que vão estabelecer uma região federal na zona sob o seu controle no norte do país. Segundo os curdos, já que eles não são chamados para negociação, também a partir de agora estou delimitando que esse território é meu, vou governá-lo, vou desempenhar e desenvolver estratégias daqui e também não vou comunicar a vocês. Se vocês não querem me ouvir, se vocês não querem que eu participe das negociações, então eu também não dou satisfação, né, das políticas que eu vou desenvolver aqui. Não despreze o curdo. Tiveram várias cidades onde o povo curdo botou para correr o Estado Islâmico, sobretudo as mulheres curdas. Então não despreze o curdo, não. O curdo já foi desprezado demais em toda a sua história. Chama o curdo, ONU. Você tem obrigação moral de chamar esse povo. Ele está diretamente envolvido com tudo que está acontecendo na Síria e no Iraque. Volta para cá porque os curdos sírios, eles estão controlando mais de 10% do território da Síria e 3/4 da fronteira entre a Síria e a Turquia. E eles não foram convidados para esta reunião em Genebra. Por sua vez, o governo turco, que não gosta do povo curdo, está enfrentando militarmente em seu território os rebeldes curdos e teme a ascensão do Kurdistão sírio às portas de suas fronteiras. Então volta aqui que eu quero te explicar um negócio. O curdo, ele está na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã, basicamente. Não estou negando que tenham curdos em outras partes, mas são nesses 4 países que há uma presença massiva do povo curdo. O que o povo curdo quer? Uma parte desses 4 territórios. O que os 4 países já disseram para os curdos? Não, nunca, curdo maldito. Fica na tua. E aí o curdo fica lá na dele remoendo. Tá acontecendo um conflito na Síria? Tá. O curdo pode se apropriar desta guerra civil que está acontecendo na Síria para tomar uma parte da Síria e proclamar o seu país ali? Sim. Esse é o medo da Turquia. Que na Síria os curdos obtenham êxito, que os curdos consigam proclamar o seu território e avancem rumo à Turquia. Então a Turquia teme que o povo curdo ganhe força, ganhe, vamos dizer assim, expressão na Síria. Se isso acontecer, a Turquia estará em maus lençóis,
porque haverá uma probabilidade também muito grande dos curdos avançarem para o território turco. E também depois pegar um pedaço do Iraque, que sai inclusive do Irã. Você entendeu? Volta aqui, porque as negociações de Genebra se concentraram nas modalidades, nas maneiras de fazer uma transição política na Síria. Então, o que a ONU quer? A ONU quer que a Rússia convença a Síria, a ONU quer que a Rússia convença o ditador Bashar al-Assad a sair do poder. Então, seria uma transição política para sair de um conflito que já está há 5 anos, provocando mais de 270 mortes e mais de 4 milhões de sírios já fugiram do país em busca de asilo. Beleza? Então, tentou-se discutir o futuro da Síria em Genebra, mas como você percebe aí da notícia, não deu muito certo. Vamos agora falar de uma polêmica que aconteceu nos Estados Unidos entre o FBI e a Apple. Tá sabendo? O FBI exigiu que a Apple desse informações pessoais sobre um dos seus clientes. A Apple disse que não daria, que esse é um dos princípios da empresa, né, que ela não cederia ao FBI, mesmo que o cara seja terrorista, não vou ceder informações sobre ele. Coloca aí na tela para nós, FBI versus Apple, o desbloqueio do celular. Ó a cara do terrorista aqui, ó, né, e a mulher dele, eu, hein, vamos lá. O FBI conseguiu desbloquear o iPhone de um dos terroristas que participaram do ataque lá em São Bernardino através de um método ainda desconhecido. O FBI também não contou como é que ele fez, mas sem a ajuda da Apple. A Apple não quis, o FBI foi lá e desbloqueou. Quem confirma isso é a AP, a agência Associated Press. Com isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acabou encerrando um processo que tinha sido movido pelo FBI contra a Apple. De acordo com o jornal Washington Post, os promotores do caso escreveram que os investigadores conseguiram acessar os dados contidos no aparelho de um dos atiradores e não precisavam mais da ajuda da Apple. Ah, beijinho no ombro para a Apple. A Justiça Americana já havia aceitado anular a audiência a pedido do próprio governo, depois que o Departamento de Justiça afirmou que já havia encontrado um método, um jeitinho para desbloquear o smartphone. Segundo a Apple, com isso, a empresa não precisa mais ser forçada a ajudar no desbloqueio de outros aparelhos e em casos semelhantes na cidade de Nova York. Então a Apple estava com medo de que isso criasse aí um precedente, de que isso fizesse com que corriqueiramente o FBI pedisse à Apple para que desbloqueasse também ou para que desse informações sobre outros iPhones. Então, segundo o FBI, ele já sabe fazer e não precisa mais da ajuda da Apple. Beleza? Vamos falar também de um atentado que marcou março, um atentado à Bélgica. Alguns terroristas foram presos que participaram desse atentado na Bélgica e eles chegaram a afirmar que o primeiro alvo era a França. Mas, como não deram conta de promover o atentado na França, acabaram voltando suas atenções à Bélgica. Vamos lembrar que a França é a principal aliada dos Estados Unidos nos bombardeios na Síria. Hoje, boa parte das ações dos Estados Unidos no Oriente Médio contam com o apoio da França. Coloca aí na tela uma foto aí, né? Eu sei que essa foto é meio pesada aí dessa moça sangrando, mas eu quis te trazer para você ver o que está acontecendo lá na Bélgica, né? Rolou um atentado agora em março lá na Bélgica e várias pessoas morreram. Vamos dar uma lida aqui na notícia? Os ataques coordenados contra Bruxelas, a capital da Bélgica, ocorreram 4 dias após a prisão, também na capital belga, do homem mais procurado da Europa, Salah Abdeslam, de 26 anos. Abdeslam foi preso após quase 4 meses foragido. Ele, Abdeslam, é acusado de participar dos atentados contra Paris, que deixaram 130 pessoas mortas em novembro do ano passado. Já preso, ele teria confessado sua participação e também revelado ter desistido de explodir o Stade de France. O grupo que se autodenomina Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados na capital belga. Logo após a prisão de Abdeslam, já havia surgido suspeitas
de que novos ataques estivessem sendo preparados. O tempo que demorou para que ele fosse encontrado, justamente num bairro lá conhecido por ser uma espécie de refúgio de radicais em Bruxelas, o bairro de Molenbeek, ele foi considerado aí um indício de que Abdeslam teria contado com a ajuda para se esconder. Então, sugerindo que outros também estivessem envolvidos, né, e outros tivessem também terroristas soltos. O ministro do Exterior da Bélgica, o Didier Reynders, fez referência às armas pesadas que foram encontradas nas operações de busca e também a nova rede de apoio descoberta em torno do suspeito. Segundo o analista belga, o Ostayen, em entrevista ao jornal Het Nieuwe Blad, os ataques são provavelmente uma resposta à operação que prendeu Abdeslam. Então a gente acredita que esses atentados à capital belga vieram como forma de demonstração de vingança do Estado Islâmico pela prisão do seu principal líder ali naquela região da França e da Bélgica, Salah Abdeslam, de 26 anos. Olha como ele é jovem. Vamos agora para um outro atentado que também aconteceu em março e chocou aí o Paquistão. Um atentado que aconteceu, então, no Paquistão. Ao menos 72 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em um atentado suicida cometido no domingo de Páscoa, na segunda maior cidade, a segunda cidade mais populosa do Paquistão. As primeiras informações indicaram que a explosão tinha ocorrido num estacionamento de um parque que estava lotado no momento, por se tratar de um dia festivo, né, por se tratar da Páscoa. Esse atentado suicida, ele aconteceu na região de Punjab, do qual Lohar é a capital e é a maior e a mais rica região do país. Também é mais pacífica do que as outras regiões do Paquistão, mas nos últimos anos, vários problemas ligados à violência se agravaram por ali. Então, no domingo de Páscoa, a comunidade cristã do Paquistão foi vítima de um atentado terrorista. O grupo Talibã reivindicou a autoria do atentado. Vamos agora voltar para a política do Brasil, vamos falar de novo do presidente Lula, porque em março ele foi conduzido coercitivamente a depor na Polícia Federal. Na tela, Polícia Federal conduz ex-presidente Lula para depor. A notícia é que o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente por policiais federais pelo Japa da Federal para prestar depoimento na 24ª fase da Operação Lava Jato na manhã do dia 4 de março, essa notícia se espalhou rapidamente e acabou movimentando a frente do prédio onde o presidente Lula mora, lá em São Bernardo do Campo. Após o fim do depoimento, uma grande confusão também se instalou na frente do aeroporto. Havia um manifestante pró-Lula que gritavam: "Não vai ter golpe! Lula, guerreiro do povo brasileiro!" Como também tinham vaias e também ali bonecos com a figura do presidente Lula, presidiário, que a gente chama de pichuleco. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, divulgou uma nota, né, no dia 4 de março, dizendo então que foi um ataque à democracia e à Constituição, essa condução coercitiva do presidente Lula. Vários manifestantes pró e contra Lula acabaram também se reunindo no edifício da Avenida Prestes Maia, né, onde ele foi então depor junto à Polícia Federal, ok? Então, o presidente Lula foi conduzido coercitivamente à Polícia Federal para fazer o seu depoimento. E vamos lembrar que quem também está envolvido com a Lava Jato é o presidente da Odebrecht. Pelo menos agora ele não é mais presidente, ele se afastou. É o Marcelo Odebrecht, foi condenado a mais de 19 anos de cadeia. Vamos lá então, vamos para a leitura do texto. O juiz Sérgio Moro condenou dia 8 de março à prisão o presidente afastado do grupo Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Marcelo Odebrecht recebeu sentença de 19 anos e 4 meses por crimes como corrupção e organização criminosa. E outros 4 executivos ligados ao grupo também foram condenados. Numa sentença de 250 páginas, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
No núcleo da Petrobras, o ex-diretor de serviço Renato Duque também foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. O ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, e o ex-gerente Pedro Barusco, assim como o doleiro Alberto Youssef, eles também foram condenados, mas estão com o processo suspenso por conta de um acordo de delação premiada, coisa que Marcelo Odebrecht não quis fazer. Na sentença, o juiz Sérgio Moro rebateu de ponto a ponto os argumentos da defesa dos condenados e diz que muitos desses argumentos tiveram como intenção protelar o processo, ok? Para o juiz Sérgio Moro, o Marcelo Odebrecht é sim o responsável pela maior parte dos crimes e é também o mandante, né, de ações aí que foram promovidas pelo Rogério Araújo e Márcio Faria. O juiz Sérgio Moro ainda levou em consideração as provas apresentadas em extratos no exterior, outras delações premiadas, documentos e também mensagens eletrônicas. Segundo o juiz Sérgio Moro, né, tiveram uma série de pagamentos aí de propina a dirigentes da Petrobras, como também aí vários contratos, né, que foram superfaturados, principalmente aí com a empresa Braskem para o fornecimento aí, né, de algumas sondas. Enfim, o juiz Sérgio Moro listou todos os motivos pelos quais, né, o dono da empreiteira Marcelo Odebrecht seria então condenado a quase 20 anos de cadeia. Bom, nós estamos no pique total, vendo aí várias notícias do Brasil e do mundo. Bateu uma sede aqui, eu tô indo ali tomar um gole d'água. Mas eu te espero para o próximo bloco, porque a retrospectiva não para aqui e tem outras notícias mais de março de 2016. É só um instante e eu tô de volta.